Título para a nossa mensagem de hoje é O Amor de Cristo até o Fim. E este título, ele tem embasamento já no primeiro versículo, que diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e olha aqui a ênfase, tendo amado os seus, que estava no mundo, e a palavra amor aparece novamente, amou-os até o fim. Esse amor que não termina com o passar do tempo, ou com o aperto das circunstâncias, mas esse amor que é até o fim. Este amor que ele não está somente restrito aos discípulos, mas é aos seus, o que nos traz a ideia de que alcança a nós também. Alcança aos redimidos, alcança aos regenerados, alcança aos eleitos de Deus. E aqui, meus irmãos, o capítulo 13 do Evangelho de João, o Senhor se volta de forma mais íntima aos seus discípulos, porque a hora da cruz chegou. Os primeiros capítulos nós vimos aqueles discursos, os sermões de Jesus, que foi exposto de forma pública. Como também nós vimos os sinais, os milagres, que de fato testificam, credenciam e apontam ou apontavam para quem Cristo é. Porém agora, do capítulo 13 em diante, a hora chegou. E nós temos agora esta reta final do ministério de Cristo, e aonde nós temos essa relação de forma mais íntima entre Jesus e os seus discípulos sendo destacada. E essa passagem, os versos que nós lemos, incluindo também o versículo 12 ao 20, muitas vezes é lembrado apenas como uma lição de humildade. De fato, a lição de humildade, o serviço sacrificial e o ensinamento sobre isso está presente aqui. Não é? Sem dúvida, existe aqui um chamado ao serviço e à humildade entre os discípulos de Cristo. Está presente no texto. Mas o próprio texto mostra que o significado deste ato vai muito além disso. Não é simplesmente o símbolo pelo símbolo. Ele excede o símbolo. Porque quando Pedro rejeita o lavar dos pés, você já leu hoje aí, como é que Jesus o responde? Se eu não te lavar, não tem partes comigo. Ou seja, o Senhor mostra que aquele ato não fala apenas de humildade exterior. Não é simplesmente um ensino moral, meus irmãos, mas aponta para algo maior. A necessidade da purificação realizada pelo próprio Cristo. Todo homem nasce com uma culpa herdada e com uma corrupção em seu coração herdada. Nenhum homem pode autopurificar-se. Todo homem nasce carecendo da purificação realizada por Cristo Jesus, nosso Senhor. E ao longo dessa passagem, veremos João trabalhar esse episódio em algumas direções ao mesmo tempo. E aqui que eu gostaria de prender a sua mente, focar você no entendimento desse texto. E a primeira direção que nós temos presente nesses versículos é essa passagem como símbolo da purificação de Cristo. Como Cristo purifica pecadores. Da mesma forma que ao caminhar em um solo como daquele período, onde a pessoa poderia até ter se banhado, mas ao longo de caminhar, de uma jornada longa, os seus pés ficavam sujos e necessitavam ter os seus pés lavados, e isso ocorria pelo exercício da hospitalidade, do lava-pés, os pés serem lavados. Assim é a vida do homem, que nasce sujo, mas não por barro, não por poeira, mas sujo pelo pecado. E aqui nós temos o Cristo, que excedendo o símbolo, purifica pecadores no sacrifício remidor da cruz do Calvário.
Nós temos ainda o retrato da humilhação do filho presente nesse texto. Porque o serviço de lavar os pés era dado a um servo. Da mesma forma, quem é Jesus? O Verbo que encarnou. Aquele, como Paulo nos ensinou em Filipenses, que não, em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas o servo sofredor, aquele que é, antes de todas as coisas, se vestiu da nossa própria humildade. Então não lava pés. Nós temos esse retrato da humilhação do filho. E por último, e não menos importante, o exemplo de serviço sacrificial e humilde aos discípulos. Isso não é indiferente ao restante das Escrituras, porque nós temos sempre o ato que Cristo realiza e o chamado aos discípulos imitar, ou imitá-lo, que é o processo do discipulado, que é o chamado à adoração, que é o chamado à imitação. O Senhor Jesus vai à cruz e morre por pecadores. Ao mesmo tempo ele diz, aquele que quiser vir após mim, tomai a vossa cruz e siga-me. Antes de Cristo chamar então os discípulos a seguirem o seu exemplo, ele mostra aquilo que somente ele pode fazer pelo pecador. Somente Cristo pode realizar pelo pecador. O Senhor da glória se abaixa diante dos discípulos, se inclina, se abaixa a tal ponto de realizar um serviço de um escravo. Aquele quem o Pai entregou a todas as coisas, assume a posição de servo. Aquele quem o Pai constituiu herdeiro de todas as coisas. A quem o Salmo 2 diz, beijai o Filho ungido do Senhor, para que a sua ira não se acenda. Este, ao Filho, herdeiro de todas as coisas, assume a posição de servo. E nisso, João nos mostra, meus irmãos, a profundidade do amor de Cristo pelos seus e a condescendência do Filho de Deus em favor do seu povo. A condescendência do Filho, aquele que abriu mão da sua glória, foi obediente até a morte e morte de cruz. Portanto, nesta manhã, eu quero ver com os irmãos 4 movimentos, 4 divisões dentro desses textos. E o primeiro dele, o versículo 1, é o amor perseverante de Cristo pelos seus. Aonde está alicerçado, fundamentado, baseado a confiança de pertencermos ao povo de Deus? Nos meus esforços, nos meus méritos, no meu desempenho? De forma alguma, meus irmãos. Onde está fundamentado o entendimento que pertencemos a Deus é no amor perseverante de Cristo, que amou os seus e amou-os até o fim. O segundo ponto é a soberania do Senhor diante da traição. Judas é maligno e recebe um tempero adicional de Satanás. E mesmo nesse cenário caótico, Deus não deixa de ser soberano. Nós, ao observarmos cenários caóticos, por muitas vezes temos a nossa fé desafiada como se as coisas tivessem saído do controle, como se o mundo estivesse correndo de uma forma paralela à vontade de Deus, quando, na verdade, o texto bíblico nos ensina que por mais que haja malignidade, traidores, traição, nada escapa ao controle providencial e soberano de Deus. O quarto ponto é a necessidade da purificação realizada por Cristo. Aquilo que Cristo faz pelo seu povo, só Ele pode fazer. Ninguém mais pode fazer. Ninguém pode morrer num lugar a purificar o outro. Ninguém pode levar o outro a regenerar-se. Nem eu a mim mesmo, nem você a outro. Isso é uma obra exclusiva de Cristo na cruz do Calvário.
E o último ponto, a diferença entre a purificação completa, o ato completo da regeneração e da justificação, e a limpeza contínua realizada por Cristo na vida do crente. Porque, meus irmãos, de fato, fomos regenerados e justificados, mas ainda temos uma natureza pecaminosa remanescente, e não poucas vezes sujamos os nossos pés nesta caminhada e carecemos diariamente, cotidianamente, da purificação do Espírito em nossas vidas. Amém? Vamos comigo ao primeiro versículo, que diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E aqui nós temos a primeira divisão, o amor perseverante de Cristo pelos seus. Não é isso que está no texto? Amou os seus. Ao longo do Evangelho, o que nós vimos? Vimos repetidamente Jesus afirmar que a sua hora ainda não havia chegado. Isso ocorria mais quando aquelas situações de perigo, né, estava para ocorrer, os fariseus, os religiosos buscando prender a Cristo, e ele saía e afirmava: a minha hora ainda não chegou. Ou seja, o poder de prender a Cristo não estava nas mãos daqueles homens, mas no controle soberano de Cristo. No controle soberano do Deus Criador de todas as coisas. Porém agora, meus irmãos, mudou a fala. Porque a hora chegou e ele sabe que a sua hora chegou. Ele não é surpreendido aqui. Cristo é consciente de sua missão, é sabedor, conhecedor de seu propósito. Houve momentos em que quiseram prendê-lo, confrontá-lo ou antecipar os acontecimentos, mas nada saiu do controle do Senhor, porque existia um tempo determinado pelo próprio Pai, e não por seus perseguidores, não pelos traidores, pois ainda que eles de fato, por sua própria malignidade, tinha o desejo de prendê-lo, o controle providencial sempre esteve nas mãos de Deus, no poder de Deus. Agora João nos diz que essa hora chegou. Que hora é essa, meus irmãos? É a hora da cruz. Essa é a hora. É a hora da cruz. A hora que um filho entregaria a sua vida. A hora em que aquilo para a qual veio ao mundo seria plenamente cumprido. A hora de voltar ao Pai. E o caminho de volta ao Pai passa pela via dolorosa, passa pela cruz, passa pelo Calvário. Jesus não entra nesses acontecimentos como alguém surpreendido. O texto diz, sabendo Jesus. Ele sabia o propósito de sua vinda. O Filho entrou no mundo, queridos, para cumprir a vontade do Pai. E agora caminha conscientemente para a consumação dessa missão. O texto todo, ele nos apresenta essa ideia de missão, de propósito, de cumprimento. E por isso que João diz que ele sabia que havia chegado o momento de passar deste mundo para o Pai. Porque o Verbo se fez carne. Ele veio ao mundo. E mundo aqui, meus irmãos, é essa esfera aonde há rebelião, aonde há malignidade presente, aonde o príncipe deste mundo, o diabo, opera. E ele veio do Pai e entrou no mundo em humilhação. Abra comigo em Filipenses 2.
Quando você lê Filipenses 2, desde o primeiro versículo, nós não vamos ler o primeiro versículo, eu vou deixar para a próxima pregação. Mas é como se Paulo estivesse lendo esta passagem. Perceba o versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está o esvaziamento. Ele veio do Pai, entrou no mundo em humilhação, assumiu a condição de servo, caminhou em obediência e agora segue para a cruz, de onde retornará ao Pai em exaltação. Ou seja, ao lidar e olharmos para esse texto, nós vemos a cruz, portanto, é o cumprimento, não de um acidente, mas de um propósito eterno de Deus no Filho, de um plano eterno. E o texto diz, tendo amado os seus que estavam no mundo. E aqui percebam a expressão usada por João, os seus. Isso é mais do que ser próximo de alguém. Isso é mais do que mera familiaridade. E ao longo desse evangelho, João mostra que existe um povo que pertence verdadeiramente a Cristo. Povo este, meus irmãos, que nós, não pelos nossos esforços ou pelos nossos méritos, fazemos parte. E quem são esses? Aqueles que o Pai lhe deu. Aqueles que nasceram não da vontade da carne, mas de Deus. Não são aqueles que necessariamente têm um vínculo sanguíneo, porque aqueles de vínculo sanguíneo, os compatriotas, o texto diz, veio para o que eram os seus, porém os seus não os receberam. Quem são os seus aqui? Os seus são aqueles que o Pai lhe deu. Aquele que ele elegeu antes da fundação do mundo. Aqueles que foram a Cristo em arrependimento e fé. Aqueles que depositaram em Cristo toda a sua esperança e toda a sua confiança. Porque nem todos os que estavam próximos eram realmente seus. Então o texto aqui não pode se referir seus como meramente alguém familiarizado ou próximo. Sabe por quê? Judas estava presente. Judas estava na mesa. E Judas teve os seus pés lavados. Mas não pertencia verdadeiramente a Cristo. Isso nos deixa uma enorme lição. Porque de fato muitos podem até participar dos atos externos, pertencente a uma igreja local, mas não necessariamente ser contado como os seus. Entende que ter o pé lavado, participar da ceia, é um ato externo. Internamente, só quem conhece a Deus. Se de fato está unido a Cristo, se nasceu de novo, foi purificado, porque o Senhor Jesus vai dizer ao Pedro que se ele não for lavado por Cristo, ele não tem parte por Cristo. E ser lavado por Cristo não pode ser aqui, meus irmãos, ter somente os pés lavados, porque o Judas tem também. Precisa ser algo que vai além do ato físico e externo. Precisa atingir minha alma, precisa atingir a minha mente, precisa atravessar o meu coração. Precisa regenerar e fazer do coração de pedra um coração de carne. Essa lavagem precisa afetar algo que nenhum outro homem poderia, em sua habilidade natural, afetar. Somente aquele que encarnou, que não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomando a forma de servo, esvaziou-se.
E o texto afirma a intensidade do amor de Cristo. Amou até o fim. Isso não deve ser entendido aqui, meus irmãos, apenas como uma intensidade emocional. Vai além de uma intensidade emocional. Porque João está falando de um amor perseverante, completo. Um amor que vai ao cumprimento pleno da obra que o Pai entregou ao Filho. Não é um amor que vai esfriando ao longo da jornada, que vai diminuindo ao longo que as circunstâncias apertam. Isso é mais próprio da gente, não é? Frieza é propriamente dito a nós, que muitas vezes oscilamos. Acordamos um dia de um jeito e no outro dia de outro jeito, e assim muitas vezes é a semana inteira. Fazemos afirmações hoje e desafirmamos amanhã. Não é? Mas não Cristo. O seu amor é eterno, é pactual, é perseverante, é manifestado no tempo e espaço, vai à cruz, ressuscita, manifesta para os seus a sua obra redentora. E percebam que esse amor tem um direcionamento aqui. Aos seus. O que nos dá uma linguagem de pertencimento. Uma linguagem pactual. De aliança. De família. De corpo. De povo. Cristo ama aqueles que lhe pertencem. Aqueles que o Pai lhe deu. Que o Pai lhe deu e ele adquiriu e comprou com o seu próprio sangue. Ah, meus irmãos, esse amor não falha no meio do caminho. Não falham. As nossas relações oscilantes fazem com que hoje pessoas caminhem desconfiadamente em suas relações. Não é? Homens desconfiam do amor de mulheres. Mulheres desconfiam muitas vezes do amor dos seus homens. Os filhos desconfiam muitas vezes do amor dos seus pais. Os pais desconfiam do amor dos seus filhos. E isso se instaura na sociedade que vive e caminha violentamente, em um estado de desamor. Mas o amor de Cristo, que é até o fim, nos aponta que este amor não falha no meio do caminho, porque ele ama até a cruz. Ele ama até a cruz. Ele ama até o sofrimento, até entregar a sua própria vida. E por quem? Aquela mesa já nos dá um porquê. Tirando fora o traidor, porque o traidor não é um dos seus, mesmo entre os seus, quando você lê as Escrituras, há poucos eles estavam discutindo quem seriam o maior no reino dos céus. Quem se assentaria do lado. Um deles, daqui a algum pouco, iria traí-lo. O Senhor não abandona os seus, porque Ele completa a sua própria obra em favor deles. A mesa da ceia diz isso para nós, é uma outra imagem. Aqui a imagem é sacramental, aqui não é. Isso é um exemplo. O lava-pés não é um sacramento, como a ceia é um sacramento. Ele não é, nós não precisamos repeti-lo, mas sim seguir o seu exemplo. Mas a ceia, que é sacramento, ordenança, memorial, o Senhor diz: fazei isso em memória de mim, porquanto o seu sacrifício foi em nosso favor. Isso tudo aqui que nós lemos, ela tem um quê de preparação, porque nos prepara para o que veremos no restante do texto. O Senhor da glória se humilhando para servir e purificar o seu povo. Perceba isso. E eu gostaria que você encaixasse na sua mente isso e no seu coração. O Senhor da glória
não é o presidente de uma nação poderosa, um comedor de feijão e arroz como qualquer outro homem, que vai perecer em qualquer sepulcro. Não, é o Senhor da glória, se humilhando para servir e purificar o seu povo. Este amor te constrange? Este amor te constrange? Porque se este amor não nos constranger, a preocupação que devemos ter é o quanto de ideia de autojustiça ainda está presente em nós. De moralismo ou moralidade existente ainda está presente na gente. Aquela ideia de o quanto eu sou, o quanto eu posso. Porém, esse texto, meus irmãos, nos traz um grande consolo e traz um grande conforto para a igreja. Porque a permanência do crente repousa no amor de Cristo pelo seu povo. Quando nós afirmamos, eu faço parte do povo de Deus, eu sou contado entre os santos de Deus, e eu confio e sou confortado e consolado nesta declaração, aonde está alicerçada a minha confiança, não são nos meus atos, não é no meu desempenho, mas no quanto Cristo amou. No amor sacrificial, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Amor inigualável. Inigualável, incomparável, meus irmãos. Incondicional. Incondicional. Sacrificial. Logo, o nosso pertencimento repousa no amor perseverante de Cristo. Um amor que não parou no meio da jornada, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. No versículo 2, nós lemos assim: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, chegou a galera do Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Aqui nós temos a segunda divisão, versículo 2 e 3, que é a soberania de Cristo diante esse ato de traição. Você consegue perceber que nessa mesa, onde estão contados os seus, tem um traidor? E esse traidor, ele não está sendo alimentado pela palavra, pela comunhão da ceia. Ele está recebendo uma injeção no seu coração vinda do diabo. Aqui nós vemos claramente a presença das trevas agindo. Existe uma influência maligna conduzindo aquele ato do Judas. E ao mesmo tempo, Judas não deixa de ser responsável. Ele não deixa de ser responsável pelo que ele faz, pelo que ele deseja. Ele age segundo o desejo do seu próprio coração. Quem cobiçava? Judas cobiçava. Quem era incrédulo? Judas era incrédulo. Quem rejeitou a Cristo? Judas rejeitou a Cristo. E isso já vem sendo revelado ao longo do Evangelho. Judas é citado diversas vezes, e as diversas vezes que ele é citado é dito Judas Iscariotes, o ladrão. Porém, à primeira vista, quando nós nos deparamos com esse texto, parece que existem vontades distintas se movendo fora do controle soberano de Deus, né? Parece que a vontade de Deus está do lado, a do homem está do outro, e assim segue um curso de vontades autônomas, ao ponto que isso está fora do controle de Deus. Judas tramando traição, Satanás operando em malignidade, os líderes judeus planejando matar Jesus. Tudo parece caminhar em direções caóticas, como se acontecimentos estivessem fugindo do controle de Deus.
Mas o texto nos conduz para o controle providencial de Deus. Olha só o que o texto diz sobre Jesus. Sabendo este que o Pai tudo confiara em suas mãos. Beijai o Filho do Senhor para que a sua ira não se acenda. Judas não está beijando o beijo que o Senhor mandou beijar, mas ele deu o beijo de um traidor. Isso fugiu ao controle soberano de Deus? Não, porque a ira de Deus se acende. Se acende. Nada foge ao controle soberano de Deus. Nada está fora do governo de Deus. Judas age de forma culpável aqui, meus irmãos. Satanás opera em maldade real. Tudo isso é real. Os homens conspiram segundo os seus próprios pecados. Ainda assim, acima de tudo isso, para a glória de Deus, está o propósito eterno de Deus, conduzindo a história para um fim determinado. Esse texto deve nos confortar, nos consolar, porque em meio a cenários caóticos, a circunstâncias como esta, porque não está distante da gente observarmos cenários caóticos, malignos, e quantas vezes nós somos desafiados a pensarmos que tudo saiu fora do controle. Não é? Perceba que Cristo sabe o fim de tudo isso. E sabe que tudo foi confiado a Ele, dado a Ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Essa deve ser a visão, meus irmãos, presente em nós, a igreja. Por que temos escatologia à disposição do ensinamento da igreja? Para disputarmos em debates? Ou para sabermos o fim glorioso consumado por Cristo Jesus, que diz que habitaremos em novos céus e nova terra? Deus nos deu conhecer a sua vontade e o seu próprio plano eterno. Aquilo que os homens e demônios planejam para a destruição, Deus dirige aqui, queridos, para a redenção de seu povo e para a glorificação do Filho. O fim é a redenção de um povo e a glorificação dos filhos. Porém, o meio instrumental, nós temos a ação maligna. Nós temos o pecado de Judas, temos a ação do diabo. Ainda assim, nada isso foge ao controle soberano de Deus. E o próprio Jesus sabe disso. Ele sabe de onde veio, sabe de onde vai, para onde vai, sabe o que está prestes a acontecer. Por isso, quando se levanta para lavar os pés dos discípulos, ele não age como alguém derrotado pelas circunstâncias, afligido pelas circunstâncias. Ele age como alguém que sabe o seu propósito redentor. E a igreja também se movimenta crendo no controle soberano de Deus. Você crê, meu irmão, no controle soberano de Deus? Ou cenários como este cenário da mesa, aonde tem um traidor que recebe uma injeção maligna do diabo, cenário horrendo como esse te faz balançar, te faz cogitar em algum momento como se tudo estivesse perdido, como se a história da igreja estivesse sem rumo. A história da igreja não está sem rumo. Deus não perdeu a sua igreja. Deus é dono da igreja. Deus comprou o povo, amou os seus e amou até o fim. Existe igreja porque Cristo os amou até o fim. Amou-os até o fim. Versículo de número 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima. Leia e tenha a liberdade de imaginar a cena. Imagina a cena aí. Porque quem está fazendo isso aqui
lembre-se, é aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. O autor e consumador da fé, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele se levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia, passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha a que estava cingido. E aqui eu te convido a entender esse texto muito mais do que uma lição sobre humildade. Porque aqui o Senhor se humilha de fato para servir. E o que acontece aqui teria sido chocante, meus irmãos, para qualquer judeu. E por que isso seria chocante, essa imagem aqui seria chocante para qualquer judeu? Porque lavar os pés era tarefa reservada ao servo de uma casa, a um escravo. Tarefa dele. As estradas eram sujas, os pés chegavam cobertos de poeira, porém, o Senhor assume essa posição. E o João, ele descreve detalhadamente cada movimento, né? Cada movimento. E este movimento, ele nos lembra perfeitamente o que o Paulo nos ensina em Filipenses 2. Levantou-se, tirou a vestimenta, cingiu-se, passou a lavar os pés. Filipenses 2:5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Para onde essa imagem nos transporta? Se constrange um judeu, ele, um mestre, um rabi, tomar a posição de um servo e lavar os pés, quanto mais saber que quem se humilhou foi o Deus de toda a glória. Quem foi à cruz foi aquele totalmente digno, totalmente santo, inculpável, puro desde sempre. Quanto isso, de fato, deve nos abalar e deve nos constranger, e deve constranger o pecador. Muito provavelmente, pelo que o cenário nos dá aqui, a bacia, a água e a toalha já estavam ali, preparadas para que alguém realizasse aquela tarefa, meus irmãos. Lavar os pés dos convidados era algo comum naquele contexto. Mas nenhum dos discípulos se prontificou, né? Parece a igreja local às vezes, né? Tá tudo ali para fazer, mas nós ficamos olhando e não nos movimentamos. E o cenário é bem parecido. Isso revela bastante sobre o ambiente daquela mesa. Da mesma forma como o tipo de serviço que nós prestamos na igreja local revela a nossa membresia. Não se engane. A forma que nós nos conduzimos e nos comportamos como igreja no serviço da igreja local revela a membresia. Da mesma forma que esse ato está revelando a mesa. É igual. Entre eles havia um traidor. Entre eles também existia discussão sobre posição. Parece a gente, né? Onde ficamos muitas vezes, ao invés de fazer o que temos que fazer, ficamos discutindo tolices. Eles ficavam discutindo sobre posição, honra e grandeza. Os discípulos ainda carregavam muito de conceitos equivocados sobre o reino, sobre si mesmos. E quando nós, como uma membresia de igreja local, ao invés de servirmos e fazermos o que devemos, ficamos presos em tolices, é porque nós, como esses discípulos, ainda que sejam contados como os seus,
não tiveram uma compreensão clara do reino. Não foram chocados ainda pela realidade do reino de Deus. E por isso, ainda que esteja a água, a bacia, a toalha, vai ficar lá. Vai ficar lá. Estamos sempre esperando um que seja menos digno para fazer aquilo, porque eu sou muito digno para fazer isso aí. Eu sou muito digno para me se comprometer com isso. E as coisas que eu faço são dignas demais. E isso é um ambiente que tem que ficar ali no canto, esperando por alguém que não seja tão digno como eu, para assumir aquela posição, e quem assume é o Cristo. Jesus assume. Você imagine, então, se a salvação que muitos dizem que depende de si mesmo, realmente fosse e dependesse de nós mesmos. Se esses homens não eram capazes de assumir a indignidade de tomar lugar de um servo para lavar os pés de uns dos outros, quem é capaz, meus irmãos, de purificar a si mesmo? Enquanto ninguém desce para servir, o próprio Senhor se levanta. Isso torna o ato mais impactante. Tudo isso aponta para a sua humilhação. Aquele que veio para assumir a posição de servo. Esse gesto aponta para toda a obra da encarnação. Lembra do que eu disse sobre o movimento desse texto? Para onde esse texto está nos apontando? Para simplesmente o ensino sobre humildade? Não. Todo esse movimento dele assumindo a posição de um servo que vai lavar os pés é uma imagem nítida de sua encarnação, do Deus encarnado, do Filho de Deus que encarnou. O Filho eterno deixou a glória celestial, entrou em humilhação para servir e salvar pecadores, e Paulo diria isso depois. Não sei se lendo essa parte, mas tendo ela nitidamente em seu coração. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ou seja, o lava-pés é uma imagem visível da disposição de Cristo em descer para purificar os seus. E aqui eu poderia realizar implicações imensas sobre aquela: desça do seu pedestal, irmão, para servir também. Mas calma, não, hoje não. Hoje nós vamos ficar com a primeira parte do texto. Deixa para quando o Senhor diz para eles, a partir do versículo 20... Depois de lhe lavar os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreende o que eu vos fiz? Aqui a gente deixa para tratar disso mais para frente. Mas aqui vamos continuar falando do que ele fez. Versículo 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Perceba que ele vem lavando os pés. Nós não sabemos por qual discípulos ele iniciou, mas chegou então no Pedro. Chegou a vez do Pedro. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Pedro, ele tem essa noção de que ele é muito digno para lavar os pés, e Pedro se vê indigno, de fato, diante do Senhor. Respondeu Jesus: o que faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. E aqui nós temos essa incompreensão do Pedro diante a obra de Cristo. E a necessidade de Cristo, da purificação realizada por Cristo. A reação do Pedro revela o impacto daquela cena. Muitos dos discípulos poderiam até estar pensando a mesma coisa, mas o Pedro, como sempre, é o único a se pronunciar. Isso é característico dele. O constrangimento e a indignação dele mostram que aos seus olhos, aquele ato era incompatível com a dignidade de Cristo. Ele é digno. E é incompatível alguém, um mestre, um rabi, um senhor, estar ocupando este lugar de servo. É incompatível. Pedro entende que o Senhor não deveria ocupar aquela posição de servo diante deles. Está na mente deles. E de repente os discípulos também pensaram igual. Mas o texto tem uma ironia importante aqui, né? Nenhum dos discípulos havia se prontificado a realizar aquela tarefa. Ao mesmo tempo que Cristo é muito digno,
eles mesmos também não se prontificaram a fazer. Ali estava a bacia, ali estava a água, a necessidade era evidente, mas ninguém desceu para servir. Isso revela o estado do coração deles. Havia orgulho, disputas por posição e pensamentos elevados acerca deles mesmos. Eles tinham pensamentos elevados, não em relação a Cristo, mas em relação a eles mesmos. Parece com a gente, às vezes, que cantamos só o Senhor é Deus e temos um pensamento elevado sobre Cristo. Mas, a despeito da igreja, nós pensamos ao contrário e nos vemos superiores aos outros. E não é isso que o Paulo está tratando também em Filipenses 2? Deixa para a próxima pregação e a gente volta ali. Eles reconheciam que eram indignos diante de Cristo, mas ainda se consideravam dignos demais para se humilharem uns diante dos outros. Pedro então olha para Jesus, levando os pés, e reage apenas com o aspecto externo, lavando os pés. Pedro então olha para Jesus lavando os pés e reage apenas ao aspecto externo da cena, aquilo que é visível. Sua indignação aqui então ela é posicional, não espiritual. É visível, externa, é posicional em relação de que eu entendo superior e inferior. Ele percebe a humilhação visível do ato, mas ainda não compreende seu significado, irmão, espiritual. Por isso Jesus responde: o que faço agora não sabes, compreendê-lo-ás depois. Pedro ainda não consegue enxergar além do símbolo, porque aquele gesto apontava para algo muito maior, a condescendência do próprio Filho de Deus. E o que é a condescendência do Filho de Deus? O Senhor da glória estava se abaixando para purificar pecadores. Da mesma forma que ele se abaixa para lavar os pés daqueles homens. Este é o movimento da cruz, do servo que se fez servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E somente depois, à luz da cruz, os discípulos entenderiam plenamente aquela cena, o que aquele símbolo de fato significava. O depois aqui, entenderás depois, não é depois nesta explicação que veremos no versículo 20. Esse depois aqui é depois da cruz. Como tudo aquilo que era simbólico ganha o seu significado real após da cruz e da ressurreição. Versículo 8, partindo para o fim. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Ainda que o Senhor disse, tu não está entendendo, tu vai entender depois, ele refreia. Pedro é extravagante, né? Nunca me lavarás os pés, puxando o pé ali do Senhor, né? Constrangido de fato. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Opa! Aí mudou. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. E aqui deixa claro a necessidade da purificação. Segundo Pedro, o Senhor não deveria, meus irmãos, assumir aquela posição de servo diante dele. Mas a resposta de Jesus muda completamente a direção da conversa. Se eu não te lavar, não tem parte comigo. O que fica evidente aqui que esse texto vai muito além de um simples exemplo de humildade. Cristo não está apenas ensinando uma postura moral, como sermos humildes. Ele está mostrando uma necessidade espiritual absoluta. Entende? Se eu não te lavar, não tem parte comigo. E isso excede o símbolo. Isso fala da necessidade da regeneração, de sermos lavados pelo Espírito, de nascermos de novo, de sermos justificados por Cristo. Pedro não precisava apenas admirar Jesus, não bastava apenas andar do lado dele, não bastava apenas ouvir os ensinamentos, era necessário ser lavado por Cristo. Isso vale para todo homem. Isso vale para todos nós.
Ninguém entra em comunhão com Deus por seus méritos próprios, por suas próprias habilidades ou justiça que pensa ter. Porque o pecador não produz a sua própria purificação. Sabia disso? O pecador não produz a sua própria purificação, não remove a sua culpa. Não consegue limpar a corrupção do seu próprio coração. Nascemos mortos em delitos e pecados. Essa é uma obra de Cristo, é Cristo quem purifica. E sem a purificação, não existe participação na herança de Cristo. Não teremos parte com Cristo, não temos participação na obra salvífica. Isso confronta, né, diretamente a tendência humana de tentar se aproximar de Deus por esforços próprios, seus próprios esforços. Essa tendência de acharmos que podemos fazer por nossos próprios meios, sem nos reconhecer a nossa sujeira e a nossa incapacidade de autopurificar-se. E reconhecer, meus irmãos, que só Ele pode de fato nos lavar. Você que está aqui nessa manhã e crer em Cristo, vive a vida em Cristo, necessariamente foi alguém que viu a sua própria sujeira e reconheceu a sua incapacidade de lavar-se. Entende que somente Ele, só Ele, pode realizar tal obra, transformando o seu coração, justificando a sua culpa e santificando a sua vida. Esse é Jesus Cristo e esse é seu Evangelho. Versículo 9, 10 e 11. Então Pedro lhe pediu, mudou, né? Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Ele vai de um extremo para o outro. Você é assim, sai de um extremo para o outro? Pedro era assim, ele vai de um extremo para o outro extremo. Então Pedro pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Se eu vou ter parte com o Senhor, não lava só os pés, lava a cabeça, lava a mão. Não sabemos qual o entendimento escatológico do Pedro aqui, mas o Pedro tem declarações outrora bem seguras, não é? Pedro já disse outra vez, para onde irei eu, só tu tem palavras de vida eterna. Ele tem declarações seguras em alguns momentos, e ele entende que, de forma nenhuma, que ele quer ficar a parte disso. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita senão lavar os pés. Então perceba aqui, meus irmãos, que o texto ele vai além do símbolo. Não pode ser somente o ato físico. Perceba que o Senhor Jesus está falando de algo interno. Quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse, nem todos estáis limpos. E aqui nós entramos na parte final desse texto, que é a diferença entre a purificação completa e essa limpeza contínua. Pedro reage mais uma vez impulsivamente. Se o lavar é necessário para ter parte com Cristo, então ele quer ser lavado completamente. Não é? Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, diz ele. Pedro ainda fala sem compreender plenamente o significado do que Cristo está fazendo, meus irmãos. Mais uma vez, ele sai de um extremo para o outro, ele é impulsivo. Porém, Jesus responde distinguindo duas realidades. Olha só. Quem já se banhou? Aqui a imagem é alguém que sai banhado, vai de um lugar para o outro, caminha ali com seus pés em estrada empoeirada, e chegando ao local, ele não precisa se banhar, ele precisa somente lavar os pés, ele já foi banhado. Mas a ideia disso é espiritual. A ideia é que alguém que já foi completamente lavado, ou seja, regenerado, justificado, está de fato limpo. E o Senhor diz a respeito deles, vocês já estão. Mas ainda necessita lavar os pés.
E o que é isso? Aqui o Senhor nos mostra uma outra realidade que o lava-pés nos ensina. Aquele que pertence verdadeiramente a Cristo já foi purificado de forma completa, quanto à sua condição diante de Deus. Meus irmãos, aquele que foi a Cristo em arrependimento e fé, é um regenerado, ele nasceu de novo. O coração de pedra foi transformado em um coração novo. Ele tem a sua conta, meus irmãos, imputada a Cristo, e Cristo, a sua justiça imputada a ele. Isso não muda. A obra fundamental da purificação de fato já aconteceu. Mas esse mesmo discípulo ainda caminha neste mundo. Caminha aqui. E como alguém banhado, que ao caminhar em estradas empoeiradas, suja os seus pés, suja também as suas sandálias, nós vivemos neste mundo. E nós continuamos lidando com fraquezas, pecados e quedas. Por isso necessitamos continuamente de sua graça purificadora. Necessitamos continuamente da graça purificadora de Cristo. Isso é santificação. O Cristo nos purifica cotidianamente. Isso não se trata de uma justificação repetida. A justificação é um ato único. Cristo não precisa salvar novamente aqueles que pertencem a Ele. E o que vemos aqui é a contínua purificação do crente em sua peregrinação nesse mundo. Mas ele vai finalizar dizendo, mas não todos. Ele conhecia a membresia ali, mas não todos. Porque Judas estava presente externamente, participou da mesa, andava entre os discípulos, ouviu a palavra de Cristo, e até teve os pés lavados, mas nunca havia sido verdadeiramente purificado. Isso mostra, meus irmãos, que a proximidade externa com as coisas de Deus não é a mesma coisa de termos a salvação verdadeira. Ter parte com Cristo é ir além desses atos externos, é ter tido o coração transformado e lavado pelo Senhor. Com isso, chegando ao fim, o lava-pés nos conduziu a 3 grandes verdades. Primeiro, ele aponta para a purificação realizada por Cristo. Quando Jesus diz, se eu não te lavar, não tem partes comigo. O Senhor mostra que ninguém participa da vida eterna, meu irmão, sem ser purificado por Ele. Ter parte com Cristo, ter parte na salvação eterna, é ter sido purificado pela obra de Cristo. O homem não remove a sua própria culpa. Por mais que ele se esforce e tenha algum tipo de ato aparentemente justo, não produz a sua própria limpeza espiritual, ele não santifica a si mesmo, a parte de Deus, com moralismos ou atos religiosos. Ele não se aproxima de Deus pelos seus próprios méritos. Somente Cristo purifica o pecador. O lava-pés aponta para a cruz, para a obra do Filho de Deus que pisaria o caminho do sofrimento para salvar o seu povo. Se um mestre como Cristo, fazendo a vez de um escravo, constrange, a cruz deve nos constranger, meus irmãos, infinitamente mais. Segundo, o lava-pés revela a humilhação voluntária do Filho, aquele quem o Pai entregou todas as coisas. Toma toalha, assume a posição de servo, enquanto os discípulos ainda carregavam em seus corações orgulhos, disputas. O Senhor se abaixa diante deles. E esses são contados como os seus. O Cristo soberano se humilhou voluntariamente. E aqui, neste ponto, eu travo tua atenção para vermos a profundidade do amor do Senhor pelos seus. Terceiro, o lava-pés se torna o exemplo para os discípulos. Depois de realizar o ato, Jesus chama os seus a viverem segundo o seu mesmo padrão. Não como um ritual religioso, mas como uma expressão prática de uma vida transformada pela obra de Cristo. Para nós, a igreja não pode viver dominada pelo orgulho, vaidade e busca por reconhecimento.
nós não podemos viver. O Senhor da glória serviu. Se você entende, meus irmãos, se nós entendemos a dignidade gloriosa de Cristo, mas não compreendemos a dignidade dos nossos irmãos, ao ponto de nos vermos a parte do serviço da igreja, algo está errado com a nossa fé e a nossa compreensão da cruz de Cristo e a obra ofertada por Ele na cruz. Que Deus nos abençoe. Amém, pastor? Meus irmãos, é a palavra de Deus aos nossos corações.